A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, aqui na classe dos juvenis, chegamos na lição de número 3, onde nós vamos conversar a respeito de música secular. Lembrando que estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD em 2019. Nesse trimestre nós vamos entender sobre louvor e adoração. E é claro que a gente está comentando sobre as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos juvenis, sobre o tema música secular. Vamos conversar a respeito. Estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD desta classe em 2019. E nesse trimestre nós estamos compreendendo sobre louvor e adoração. É muito importante, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que você tenha em mente a palavra de Deus para poder expor aos seus alunos durante a ministração. Eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome de Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. E é claro que eu preciso que você deixe aí o seu comentário. Eu quero conhecer você. Por favor, coloque aí de que cidade você está assistindo a gente ou país. Eu vou ficar muito feliz em te ver por aqui, tá? E eu espero que você seja um instrumento para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Lembrando que nós estamos estudando sobre louvor e adoração nesse trimestre. E hoje a nossa conversa é uma conversa séria com os nossos alunos. Vamos conversar a respeito de música secular. Vamos entender a importância de compreender a nossa cultura, vamos entender também que nós precisamos ter essa distinção entre mundo e graça, entre luz e trevas. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E eu quero lembrar você que você precisa, inicialmente na sua ministração, apresentar o texto bíblico da lição para os seus alunos. Se possível, leia esse texto com eles em nome de Jesus. Lembrando que a sua lição de hoje tem 3 objetivos específicos. E você precisa ter em mente esses objetivos, até porque para você não fugir do assunto, trabalhar bem em sala de aula com os seus alunos. E é claro, querido professor, que você precisa apresentar o tema e os pontos da sua lição. A lição de juvenis hoje, a lição de número 3, vai ter 4 pontos. E é necessário que você apresente ponto a ponto, explique ponto a ponto para os seus alunos, em nome de Jesus. Lembrando que a lição do juvenis, ela tem um diferencial das demais lições. Em cada final de cada ponto, tem uma dinâmica que é conhecida como a ação do tópico 1, por exemplo, referente ao ponto de número 1. A ação do tópico 2, referente ao tópico 2. Se possível, leia essas ações, trabalhe essas dinâmicas, oriente os seus alunos, porque vai ser uma bênção para a glória de Deus. Inicie a sua aula lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, com os seus alunos. Oriente a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus, sobre esse assunto que vamos conversar hoje, sobre música secular. Será que nós podemos ouvir? Será que o seu aluno pode curtir esse tipo de música? Hoje nós vamos trabalhar muito a respeito desse aspecto ponto a ponto na nossa ministração. E é claro que a gente vai mexer com os seus alunos em sala de aula a partir do contexto em que eles estão inseridos. Por exemplo, o seu aluno já vive a experiência de ir na escola, ter amigos, colegas que escutam outros estilos musicais, como o funk, como o pagode, como outras canções, como por exemplo o rock. E aí vem a pergunta: por que o seu aluno em si não curte ou não se envolve com determinados tipos de canções que trazem letras seculares,
letras que não têm o desejo de adorar a Deus, letras que não têm o desejo de exaltar o Senhor, mas denegrir a imagem humana, de falar das maldades do homem, de falar das coisas dessa terra. É muito importante iniciarmos conversando sobre isso com os nossos alunos em sala de aula. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte tema: a música nos define culturalmente. A música, ela está entrelaçada com a cultura. E o estilo musical a qual nós ouvimos, ou seguimos, ou utilizamos, é o estilo musical que também diz a cultura que nós estamos seguindo, estamos trilhando na nossa jornada. E a música, ela é o fruto de cada época, de cada local, de cada lugar em si. O ser humano é muito inteligente para isso. O ser humano compõe músicas para mostrar o desejo do seu coração. Músicas que também marcam histórias. Músicas que envolvem-se em um romance. Músicas que se apresentam como motivadores de alegria para o ser humano. E por isso precisamos entender que a música reflete a realidade do local, do lugar em que nós estamos inseridos, e também reflete a natureza humana em si, descrevendo também a identidade do ser humano que a compõe, que a canta, que tem esse interesse em ouvi-la. Um exemplo bem claro que você pode trazer que a música descreve a cultura, apresente para os seus alunos o hino nacional brasileiro. Ele traz essa cultura nossa, ele descreve as nossas marcas, ele descreve aquilo que o povo brasileiro realmente precisa ser. Igualmente quando você, com certeza, viu a Copa do Mundo. Sempre que os brasileiros iam cantar o hino nacional, mesmo que o som da música parasse, os brasileiros se envolviam com a canção e cantavam a capela até o hino terminar. Isso descreve a nossa identidade, descreve também quem somos para as outras nações. E sabendo disso, a música ela acaba sendo um marcador da política, um marcador do estado, um marcador de uma região, um marcador de um momento, um marcador de uma história para alguém. Compreendendo isso, entendemos muito bem que a música passa a ser um instrumento que marca a história de alguém. E por isso, na religiosidade, na religião, nós voltamos as canções para Deus. Nós voltamos o nosso coração para a pureza da letra. E essa letra sendo produzida para o Senhor. Finalizando o ponto de número 1, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1. Ela vai trazer uma dinâmica, uma reflexão para os seus alunos. Fazendo isso, você pode avançar. Vá para o ponto de número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a música para todos os gostos. Isso quer dizer que a música ela é produzida para satisfazer as pessoas. A música também é produzida para louvar ao Senhor. Mas nesse aspecto que estamos explicando para você, a música ela traz uma satisfação para o coração, uma satisfação para alguém. O Brasil, por exemplo, ele é famoso pelos estilos musicais. Aqui nós encontramos vários estilos musicais, como o rock, como MPB, como o pop, como a própria questão do pagode, como a própria questão do funk, vários estilos em si, várias maneiras de se cantar uma canção. Isso porque nós somos brasileiros. E uma das canções que nos marca, por exemplo, ou um estilo musical que nos marca, é o próprio samba. Isso faz parte da nossa cultura em si. A música ela é fruto de uma época, ela é fruto de um momento, ela é fruto de um local. E o Brasil é um país produtivo nessa área das canções. Até a década de 50 se ouvia muito música clássica, música romântica, jazz, até mesmo o country. Isso é fruto de um momento,
fruto de um período, fruto de uma época. Mas, a partir desta mesma época, na década de 50, surge então no mundo em si um fenômeno conhecido como Elvis Presley, que traz esse entendimento da canção a partir do rock and roll, que ganha popularidade e se espalha pelo mundo. Estou falando aqui de estilos musicais. E no fim da década de 60, a juventude em si se corrompe, se envolve com drogas, com prostituição e denigrem a imagem do estilo musical do rock and roll. E até mesmo acabam trazendo letras que não agradam a Deus, com a ideia de libertar a mente, mas infelizmente aprisionar a alma. E a partir da década de 70 surgem vários estilos musicais descendentes do rock and roll. E você percebe que anos mais tarde surge então a cultura pop, até mesmo aqui no Brasil e no mundo em si. O que eu estou explicando para você passar para os seus alunos? É que na história, as canções, os estilos musicais são frutos de marcadores de épocas, de revoluções que apresentam um sentido da história. Isso atrai também a ideia que esses estilos musicais surgem para poder apresentar um período, um momento na história da humanidade em si. Finalizando aqui, nós vamos então apresentar a ação do tópico 2 para os nossos alunos. Fazendo isso, você vai avançar para o ponto de número 3 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a música brasileira. Como o Brasil se destaca nesses estilos musicais? Qual é o estilo musical brasileiro em si? O Brasil já é famoso pelos vários estilos musicais, pelos vários estilos produtivos que a própria nação desenvolve. Por quê? Nós somos um país que está apresentando várias culturas. Um país que é envolvido por vários estilos musicais, como, por exemplo, o samba, MPB, o pagode, o forró. Aqui para o Nordeste existem também vários estilos musicais, como por exemplo a própria questão de viola brasileira. Isso é uma ideia que se traz para apresentar uma cultura de um determinado estado, de uma determinada região, de uma determinada localidade em si. E esses estilos musicais apresentam a variedade da nossa cultura. Como nós podemos apresentar isso para os nossos alunos? Nós podemos apresentar para os nossos alunos que os estilos musicais, como já explicamos, são marcadores de um período. Aqui no Brasil, os estilos musicais são frutos de uma localidade, de uma região. Mas o que nós vamos tratar, especialmente no ponto número 4, é o cuidado que precisamos ter com as letras, com as canções que não foram feitas para Deus. Aqui nós vamos trabalhar muito bem isso. Finalizando o ponto de número 3, apresente a ação do tópico 3 e vá para o tópico de número 4, ponto de número 4, que vai trabalhar sobre o seguinte assunto, finalizando a sua lição. Devo ouvir essas canções ou essas músicas? Inicialmente, nós precisamos deixar claro para os nossos alunos que estilo musical é uma coisa. Agora, canções que são escritas, voltadas para o homem, produzidas pela cultura, que não é uma cultura religiosa, produzidas por um momento que marcam a história em si, que não tem o objetivo de agradar a Deus, não podem ser apresentadas ou cantadas até mesmo por seu aluno que é cristão, que declarou a sua fé em Cristo e que deseja voltar o seu coração para Deus. E essa pergunta é uma pergunta que vai mexer com a sua classe. Você pode ou não pode ouvir canções seculares? Leia o texto bíblico com os seus alunos do Salmo 103. Leia o texto bíblico com os seus alunos do Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos.
O próprio princípio bíblico diz que nós temos a atitude de, como cristãos, de separar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Isso quer dizer que você vai orientar os seus alunos a valorizar canções que possuem letras cristãs. Mas é claro que o seu aluno vai também entender muito bem que existem canções a partir das letras que são marcadores da nação, que são utilizadas pelo nosso povo, que descrevem a nossa cultura, como por exemplo, o hino nacional brasileiro. Nós também precisamos entender essas questões e aprender a separá-las. O hino nacional brasileiro descreve exatamente a importância da nossa nação. O hino da bandeira descreve também a importância de valorizar a nossa pátria, a bandeira brasileira. São questões que valorizam a pátria, são questões que valorizam a pátria, são questões que valorizam o nosso povo. E é claro que a gente precisa entender e explicar para os nossos alunos que precisamos fazer a divisão, compreender quais são as letras, quais são as origens, qual a origem daquela canção que o seu amigo na escola está ouvindo. Se aquela canção não tem uma origem que agrada a Deus, eu como cristão não devo cantá-la, mas devo exaltar a Deus de todo o coração. Esse é o meu desejo. E aí vem a questão, e se a canção for uma canção romântica? Pela minha preferência cristã, pelo meu ideal cristão, eu preciso seguir em todo o tempo a minha linha de pensamento. Existem canções românticas evangélicas. Ao invés de utilizar canções românticas que não são evangélicas, como cristão, procurarei utilizar canções que têm uma procedência que exalta a Deus. E a própria lição acaba propondo que na análise do cristão, do seu aluno em si, é preciso ter bom senso. Músicas que descrevem como marcadores de um período, canções que apresentam a realidade da glória de Deus, são canções que nós precisamos ter um bom senso para ouvi-las. Canções que exaltam a Deus, não canções que são produzidas para o desagrado ou a própria diminuição ou menosprezo da mulher, ou menosprezo do homem, ou menosprezo da sociedade. Leia o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo ensina os cristãos de Filipos a pensarem sobre aquilo que eles estão ouvindo, sobre aqueles que eles estão conversando, sobre aquilo que eles estão utilizando. Você, como professor, precisa orientar os seus alunos a pensar se vale a pena mesmo escutar as canções seculares ou se vale a pena ter um coração puro diante da presença de Deus. Finalizando a sua lição, apresente a ação do tópico de número 4 e conscientize os seus alunos a pensarem sobre as músicas seculares. Ao invés de ouvi-las, escutarem algo que agrade a Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Então vamos que vamos. E é claro, segue a gente nas nossas redes sociais. Estou deixando aí para você, tá? Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.